Aqui no Papo de Bola, repercutindo a vitória da Francana 2-1 contra o Grêmio São Carlense. Vitória importante na Série A4 do Campeonato Paulista. E mais uma vez o gol salvador saindo nos acréscimos. E conosco aqui o professor Vantur Rodrigues. Primeiro, professor, uma avaliação geral do que foi a partida hoje na visão do senhor, na vitória contra o São Carlense 2-1. Jogo equilibrado. Quando nós avaliamos o jogo deles contra o Rio Branco, nós falávamos dessa dificuldade, que é um time bem postado, vamos dizer um termo muito antigo, né? Mas que sabe sair com a posse de bola, que sabe tocar bem a bola. E nós procuramos tentar interromper essa posse, mas conseguiram manter, eles fizeram o gol, né? Mas nós conseguimos empatar ainda no primeiro tempo, acho que isso deu tranquilidade. E as mexidas do intervalo, eu acho que elas funcionaram bem. Nós precisávamos, mesmo com o Breno muito bem, o Luan mudou o jogo, não só marcou como armou. É um risco que nós vamos ter que correr em casa. E no caso do Lucas, o Lucas não fez um primeiro tempo bom defensivamente, mas ofensivamente sim. No segundo tempo ele equilibrou, então nós conseguimos anular eles naquele momento. Aí eles fazem a besteira do jogador expulso. Ali eu falo muito com o jogador, Adriano, naquele área de trabalho onde ele foi expulso. Joga simples. Às vezes você vai ver o zagueiro da Francana jogar para lateral, dar um bico para frente, porque o campeonato é muito equilibrado. Na menor falha, você viu o que aconteceu na primeira rodada, quando a única derrota que temos lá em Jaú, né? Um erro de falta de atenção, que nós não podemos ter se nós temos planos de chegar, porque o campeonato é equilibrado. Não tem nenhuma equipe melhor do que a outra. Ganhamos nesse momento, mas a equipe deles é muito boa, está de parabéns, como foi a equipe do Rio Branco quando nós analisamos e falamos dessas dificuldades. Nós temos uma frase que eles brincam muito comigo, é uma frase muito simples, mas duas palavras apenas, eu sempre falo com eles: tem jogo, tem jogo. E o banco e a comissão começou a gritar naqueles 5 finais: tem jogo, tanto é que a comemoração foi só usando essa frase, de que a gente tem que acreditar. Ano passado nós tivemos muitas lições, esse jogo ganha no finalzinho, esse ano já tivemos isso também, a definição no gol do Borghetti aqui, no 2-0 sobre o Jabaquara. Então a gente tem que estar sempre acreditando. Agora, o que eu queria pedir ao torcedor: vem para campo, apoia. Não vou dizer para você que nós temos uma equipe que vai dar show, mas vai ter uma equipe que vai brigar, uma equipe que vai honrar essa camisa da Francana. A gente gosta desse time, a molecada pegou, comprou a ideia, eles estão envolvidos com esse acesso. Mas primeiro tem que ter os objetivos. Tá entre os 8, tá entre os 4, tá entre os 2. Não tem jeito de estar entre os 2 direto. E para chegar lá, nós precisamos viabilizar o projeto. E é só o torcedor. Eu esqueço o empresariado, eu esqueço o pessoal das empresas de Franca. Eu penso nesse torcedor, que em 2002 ele pagou a conta. Vamos lembrar da renda do Flamengo de Guarulhos, do Marília e da Portuguesa. Só ali nós arrecadamos mais de R$1 milhão com o torcedor da Francana. Aí veio placa, veio balão inflável, veio um montão de coisa. Agora, nesse momento, a gente precisa apoiar nosso presidente, o Rafael Diniz, para que nós tenhamos os recursos para manter. O futebol é muito caro, o futebol é muito difícil. Essa semana ele pagou a folha, né, já pagou para nós a folha de janeiro, pagou em dia, né, isso é importante, se mantém o jogador animado. A condição que está sendo dada lá em Cristais, de alimentação, de moradia, acaba fazendo toda essa diferença. Professor, voltando um pouquinho no jogo, a gente tem acompanhado a Francana desde a pré-temporada nos amistosos, e a Francana é um time que, quando toca a bola, ela leva muito perigo para o adversário. Quando ela trabalha perto da grande área adversária, tem muita qualidade naquela tabelinha curta, e a gente percebe que em alguns momentos esse jogo fica de lado e muita ligação direta. Como é que o senhor explicaria essas circunstâncias de jogo, professor? Dificuldades e qualidade dos adversários. Olha, eu vou dizer, nem o Jabaquara, que viu que na rodada seguinte eles já ganharam. Então nós não pegamos aquele adversário que você vai dizer igual ano passado. Um exemplo, nós ganhamos 2 jogos do Batatais, e o primeiro jogo que nós ganhamos do Batatais em cima de muitas dificuldades, sem desmerecer o trabalho do Guilherme do ano passado, não, nada disso. Mas fomos lá, a gente sabia que tinha condição de ganhar. Não tem um adversário assim hoje. Todos os adversários são difíceis. Já tem o Itaquaritinga na quarta-feira. No domingo já tem outra pedreira aqui. Então a dificuldade alterna o jogo. Olha, eu tenho usado muito também uma frase do nosso Carlos Alberto Parreira, o professor dos professores. Futebol é com a bola e sem a bola. Com a bola, isso que você falou, vamos tentar fazer aquilo que o Lacerda fez no lance do gol, com o Bruno, com o pivô, trabalhar. Sem a bola, temos que marcar. E a Francana comprou bem essa ideia. Sem a bola, a Francana tem marcado muito bem. E isso tem me deixado satisfeito. Mas como é a qualidade do adversário, é um campeonato igual, não tem ninguém melhor do que ninguém. Olha a pontuação, né? Veja bem que nós estamos aí com 66%. Nós temos aí um pouquinho mais, 73%, que é o 15 de Jaú. Ele foi a 13 hoje, né? Então assim, não tem jogos fáceis. Então essa dificuldade tem demonstrado aí essa dificuldade para jogar.
Professor, e os lances de pênalti ali? Para nós, pênalti absurdo não marcado. Primeiro no Marcos Vinícius, o árbitro deu sequência na jogada e depois uma tesoura do goleiro em cima do Bruno Henrique dentro da grande área. Ele deu simulação e aplicou cartão amarelo ao Bruno Henrique, centroavante da Francana. Eu quero que essas imagens, Rafael Diniz vai à federação essa semana. Nós vamos mandar essas imagens para lá. E o do primeiro tempo aqui, a camisa do Bruno foi rasgada. Se você pegar isso aí depois nas suas imagens, você vai ver. Foi claro, e a outra da mão aqui no primeiro tempo ainda. Nós temos aqui o nosso cinegrafista, o Marcos, que pega as imagens por trás, depois você pode pegar com ele. É clara a imagem, a da Charlene também. Então assim, eu não entendi o porquê dessa má vontade com a Francana e nos outros detalhes. As disputas de bola, ele alegava que nós estava dando tronco pelas costas, que o São Carlos dava o lance assim. Nada disso aí tem a ver com a questão, não. São Carlos é uma grande equipe. Jamais vou questionar isso. O gol deles foi lícito, eles poderiam até ter feito outros gols. O jogo foi muito bom, mas a arbitragem não foi boa e eu quero discutir isso na federação. Agora, quarta-feira, um jogo duro. O Taquaritinga está pressionado porque perdeu em casa para o Barreto. Só que a Francana perde o João Queiroz, zagueiro, com o terceiro amarelo. Temos o Victor Hugo, fez uma taça São Paulo agora, já está comigo desde o ano passado. É um jovem, está muito motivado, preparamos ele para esse momento. O que eu tenho falado com todos, o caso do Luan, que é até um ano mais novo do que ele, está no grupo, está para jogar. E o outro reserva que nós temos, o Christian, é 06. Ele é primeiro ano de júnior. Então, assim, acreditar no que nós temos aqui, o Luan aqui de Pedro Hercúleo, a Francana, com o atual momento financeiro, Adriano, nós não temos condição de sair atrás. Nós temos que acreditar no olho do treinador, da comissão técnica, eu e o Viola. Essa comissão treinar bem esses garotos para que eles possam entrar bem nos jogos e dar as respostas, entregar aquilo que a Francana está esperando de nós. Professor, dá tempo de treinar ou a Francana vai só descansar de hoje até terça-feira? Deve viajar no dia do jogo, imagino eu, pela distância, ou viaja na véspera? Qual é a programação? Dia do jogo, dia do jogo. As condições não permitem viajar um dia antes, né? Até 200 km. Ano passado fomos lá no dia do jogo e ganhamos. O outro empatou. E assim, nós fizemos uma pré-temporada desde o dia 4, já está com esse max planejamento. Essa é uma semana, Adriano, da alimentação e do descanso, principalmente para o G1 que nós usamos, que é aquele grupo titular, aquele que joga mais. O G2 e o G3 treina, porque pode, no caso do Vitor Hugo, vai jogar na quarta-feira. Ele é o reserva direto da zaga hoje. Então temos o treino amanhã à tarde lá em Cristais, alguns garotos sub-17 vai completar, fazemos um trabalho coletivo, porque esses que estão aí, você vê o caso do Marcos Vinícius, que já entrou quando dos 2-2 lá com a Penapolense, voltou a entrar hoje, né? Nós temos ainda Rafinha, nós temos aí o Eric que voltou hoje, o Juan que voltou hoje, a estreia do Andrei. Então nós temos que manter os jogadores bem alimentados, descansados para quarta-feira e rodar o grupo. A melhor coisa que aconteceu no futebol nos últimos tempos, uma pena que tenha sido sobre um momento ruim da humanidade, que foi da pandemia, mas foi assim que substituição. Eu acho que ganha o treinador, ganha os grupos, ganha a torcida, vocês da imprensa, a gente vai ter um jogo com mais qualidade. O futebol, ele atrasou muito nesse aspecto, sabe, Adriano? Essas 5 substituições, você pode rodar muito grupo, e nós estamos procurando fazer 2 no intervalo, e às vezes 3. Hoje nós fizemos 3. Então você roda o grupo e fisicamente você mantém o grupo muito ativo. Então, pelo que eu entendi do senhor, não haverá um coletivo aqui, por exemplo, na terça-feira, no horário do jogo, 15 horas. Não haverá. O trabalho é todo lá em Cristais, a gente trabalha amanhã à tarde lá. Nós trabalhamos na terça à tarde lá também, descansamos de manhã, concentramos, né? E de lá fazemos o trabalho de manhã com quem não vai para o jogo. Almoçamos às 10h30, daqui a pouquinho eu vou estar colocando isso no seu... a programação, né? 10h30, 11h15, mais ou menos, saímos, né, saímos lá para Taquaritinga, né, para o jogo às 15 horas. Professor, parabéns pela vitória, pelos 10 pontos conquistados até agora e bom jogo quarta-feira. Muito obrigado, Leandro. Estou comemorando muito, principalmente hoje, porque cada ponto desse é muito difícil. Se você estava aqui ao lado, só quem está dentro do campo sabe que é o sofrimento. O batimento está lá em cima hoje, mas graças a Deus, o coração está bom aí para essas rodadas restantes. Restam mais 10 rodadas ainda.